Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol, e hoje eu estou aqui com a Lu Brits. A Lu Brits é diretora, como é que você se chama pro Neurosaber? Eu sou idealizadora. Idealizadora. É, Então, a Lu Brits é idealizadora do Neurosaber, que é uma empresa que provém aí cursos online e cursos de formação na área da deficiência intelectual, do autismo, dos transtornos de desenvolvimento e do desenvolvimento infantil em geral. A Lu Brits é especialista em psicomotricidade, é especialista em educação especial. Ela está agora também fazendo um mestrado em distúrbios do desenvolvimento pelo Mackenzie e veio aqui para conversar um pouco com a gente. Vai falar um pouco também do livro que ela publicou junto com o Clay Brits. Então é um livro que ela publicou junto com o Dr. Clay Brits também, e o livro se chama Mentes Únicas. Então eu queria conversar um pouco com ela sobre esse livro, sobre o que ela está querendo trazer para a gente nesse livro. Então eu acho que até uma coisa importante é por que Mentes Únicas? bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite do Thiago, da equipe aqui do Instituto Farol, que realmente é uma equipe de excelência quando a gente fala em transtorno do espectro autista, transtorno de neurodesenvolvimento, né? E para mim é um prazer e uma alegria estar conhecendo algo tão inovador e tão corajoso sendo trazido aqui para nossa realidade. Parabéns para Seja vocês e bem-vinda, para obrigado, todos, viu? viu? E por que mentes únicas, né? Porque quando a gente tem um diagnóstico, as pessoas costumam a restringir-se ao diagnóstico, né? O autista é assim. Não, cada pessoa é única. E o autismo também não é diferente. Então a gente fez questão de colocar no título referente ao que a gente acredita de todas as pessoas, e principalmente nas pessoas que têm autismo, que elas são únicas e por isso devem ser tratadas de maneira única, né? Cada um tem um tipo de atraso, cada um tem um tipo de prejuízo, cada um tem um tipo de habilidade e por isso que a gente tem que estudar muito sobre isso, né? O autismo hoje é algo que realmente nos encanta e principalmente encanta quem gosta de estudar e de aprender, porque a gente tem que estar sempre entendendo como que é o desenvolvimento de cada um, né? Então por isso que é mentes únicas. Legal, legal. Realmente é uma coisa que a gente vê muito na parte clínica, né? Porque você às vezes usa o mesmo procedimento de ensino, duas crianças diferentes, a resposta é completamente diferente, né? É por isso que eu acho que assim, essa supervisão contínua, o trabalho contínuo junto das famílias, junto das terapeutas, quando a gente está trabalhando com uma criança, a gente tem que ter comunicação, porque as necessidades são muito específicas, as respostas são muito específicas, a gente tem que estar adaptando o tempo todo para as respostas que a gente observa para a criança, né? É muito diferente uma criança da outra mesmo. Então, Lu, eu queria entender um pouco mais de você. O que vocês quiseram trazer com esse livro? Qual é o objetivo principal de vocês? Se você pudesse resumir a mensagem central do livro. Quando a gente fala, né, do nosso projeto na Neurosaber, quando nasceu, foi justamente para levar conhecimento científico numa linguagem simples e com aplicabilidade prática. Então, todo projeto que entra na Neurosaber, ele tem que ter esse caráter. E a proposta do livro é realmente levar o autismo em pauta para todo mundo conversar, porque não é só o terapeuta, não é só o pai, não é só a escola. O dentista, o cabeleireiro, o cara do supermercado, o cara do shopping, né? Porque quando a gente fala em saúde mental é diferente do que falar numa dengue, de uma diabetes, enfim. Então, isso tem que ter trazido a pauta para a sociedade. Então, a gente quis com o livro levar esse conhecimento baseado em evidência, o que é muito importante, porque hoje em dia na internet você tem muitas informações, então a gente se respalda muito na ciência, porque a gente está falando em vida, em desenvolvimento, em coisas muito importantes, e levar isso de uma forma que as pessoas entendam e que coloquem isso em prática, porque se a gente não tem a teoria sem uso, ela é morta. Então, com o livro a gente procurou levar esse conhecimento de uma forma simples para todo mundo entender, para o cara que está na padaria ver uma criança e falar, olha, eu acho que aquela criança é autista, para a pessoa que, por exemplo, está andando no shopping, para a pessoa, enfim, para o cabeleireiro, enfim, para todo mundo que está dentro da sociedade entender, respeitar e com isso minimizar preconceitos, né? O que é o preconceito? Eu tenho um conceito que eu crio e quando eu entro com conhecimento eu desmistifico e o termo autismo não fica uma coisa, ai, vamos morrer, não, é autismo, é um transtorno de desenvolvimento que melhora se for
visto precocemente, por isso que a gente fala muito da visão, da questão precoce, né? Esse diagnóstico precoce. Então a gente quis desmistificar isso e dizer que isso não é o fim do mundo, é um transtorno sério, mas que se bem conduzido com pessoas sérias, pessoas bem formadas, isso faz toda a diferença. Verdade. Eu vejo que a gente até estava discutindo antes, agora há pouco, que o livro está aparecendo como alguns dos livros mais vendidos na Amazon. Tem sido um livro que tem entrado até em ambientes que geralmente são difíceis de entrar para um livro de autismo, né, aeroporto e tudo. E isso é muito interessante porque vulgariza um conhecimento que é absurdamente necessário. Porque o que eu tenho visto é que o diagnóstico precoce no Brasil, muitas vezes ele não acontece por preconceito. E às vezes o preconceito não é só da família que não quer aceitar o diagnóstico. Às vezes o preconceito parte do profissional que tem medo de diagnosticar porque estigmatizaria a família. Então, assim, os professores às vezes têm medo de falar porque como é que a família vai receber? Às vezes a fono, que é a principal porta de entrada geralmente para o diagnóstico de autismo, porque no dia a dia o que acontece? A criança está atrasando fala, vai na fono, a fono olha e fala, tem algo mais, não é só um atraso de fala, mas fica uma posição desconfortável de falar de autismo se o cliente veio para fala. Sim. Então, às vezes, os próprios profissionais, com medo de estigmatizar, acabam não encaminhando para as avaliações. Então eu acho que a gente discutir o autismo mais abertamente ajuda não só os pais, mas as famílias a identificar sinais e a conversar sobre isso de forma mais natural. Ajuda os profissionais também a terem menos receio de encaminhar, porque se o preconceito é menor, se a estigmatização é menor, a gente tem mais facilidade de falar sobre isso sem ter receio de como a família vai reagir, do que vai acontecer, porque, gente, é absurdamente necessário identificar cedo, para que a gente possa intervir cedo. E aí, muitas vezes, eu vejo os profissionais até assim, a família não tem recurso. Eu vou adicionar um peso a mais para a família, porque eu vou fazer o diagnóstico, a criança não vai ter grana para receber o tratamento. Gente, hoje em dia tem tanta coisa na internet, tem tanto curso que permite as pessoas a aprenderem. Na pior das hipóteses, se a família tiver condição de contratar um profissional que supervisione o tratamento em casa e a mãe aprende a fazer, a tia aprende a fazer, alguém aprende a fazer a terapia. Sim. Mas eu consigo dar intensidade, nem que seja com um profissional dando suporte e depois em casa a gente dá intensidade. O que não pode acontecer é não ter intervenção nenhuma. Eu já vi gente vendendo fazendo material de feltro e vendendo para poder conseguir o dinheiro, para conseguir pagar 1 hora da fono, para conseguir dar o tratamento. Porque ela vendia material, fazia a hora da fono, a fono ensinava ela a fazer e ela continuava em casa. Então ela multiplicava as horas do trabalho da fono. Então, assim, existem tantas possibilidades de solução para o tratamento que a gente não pode deixar de diagnosticar e identificar por causa disso, né? Eu vi que vocês têm um capítulo que fala até um pouco sobre isso no final, né? A gente fala muito da questão do pediatra. Por quê? Porque até dentro da própria formação do pediatra, porque a gente está falando de Brasil, né? Vamos falar aí de atendimento de posto de saúde, de NASF, né? E é isso que é muito importante, a gente... isso tem que chegar para a saúde da população em geral, das nossas crianças. Então, aqui, a gente fala muito sobre a visão do pediatra também, porque muitas vezes essa criança, ela é levada aí pro pediatra, a mãe percebe alguma coisa, e o próprio pediatra, muitas vezes, não diagnostica ou não levanta a questão, mas até porque desconhecimento do da própria pediatria, que também agora está revendo essa questão. Então é muito importante, por exemplo, a gente vê a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, começando a falar para os pediatras, porque no Brasil a gente teve uma questão aí da pediatria muito voltada para doenças, para infecção, né, para questão de peso. Que foi um período absurdamente importante, porque a gente tinha mortalidade de... altíssimo. Às vezes chegou a ter picos de 5.000 crianças
morrerem de fome no Sim. Brasil em um mês. Sim. Né? Então, assim, a gente precisava realmente ter esse cuidado, né? Mas agora já é uma outra fase, né? Então agora a questão que a gente pega muito é a questão médica, porque a fala do médico tem um peso muito grande. Não, vamos esperar. Não, e o vamos esperar a gente é muito contra, porque não é que a gente quer diagnosticar. E o diagnóstico, estigma, na verdade, tem muito mais a ver do que eu acho que é aquele termo, do que diagnóstico. A gente tem que separar. Então eu não vou diagnosticar câncer de mama, porque, ai, nossa. Então a gente mistura muito as coisas quando fala em diagnóstico, né? O diagnóstico ele é libertador, ele auxilia, ele não deve ser um rotulador, ele deve ser um norteador do que eu vou fazer. E isso acontece muito em coisas ligadas à saúde mental. É Ninguém preconceito. falar, eu não vou falar porque ela tá com câncer de mama, eu não vou falar porque... Mas esse peso na vida... Já pensou? Não, câncer de mama você fala. Você morre. Agora, autismo não é menos grave do que a maioria das condições que a gente não tem receio de falar. É grave você não identificar cedo, porque você restringe a possibilidade de avanço daquela O criança. prejuízo é grande. É muito grande. Eu trabalhei já em educação especial, em escola regular, as pessoas falam muito na questão da inclusão. O que é inclusão? Eu falo que a inclusão começa na detecção precoce. Porque o que é mais fácil incluir? Uma criança que você faz um diagnóstico aí com 1 ano e meio, 2, ou uma que você faz com 8? Porque até porque o medo da estigmatização, eu posso não estigmatizar agora no momento do diagnóstico. Mas e depois? Mas depois, se não tiver nenhum desenvolvimento, se o desenvolvimento não for acontecer dentro do pleno potencial da criança, depois eu vou ter estigmatização por outros fatores. Ele é o estranho, nossa, aquele moleque não para, ele bate, ele é agressivo. E aí a gente vê mães, por exemplo, que fazem, não, vamos fazer um abaixo-assinado para tirar o coleguinha que é autista da escola. Nossa. Então, assim, são situações muito sérias que se de repente a gente puder prevenir, é algo que é muito importante, né? E Luciana, eu vou até te falar uma coisa. Essa questão da identificação precoce pelo pediatra não é uma questão brasileira somente, sabe? Olha que interessante. Eu morei 10 anos no Canadá, a gente está aqui de volta há menos de um ano, e morei 1 ano nos Estados Unidos também. E lá fora, a gente também não tem ainda a tradição na pediatria de incluir a formação em autismo. Então, uma das iniciativas que aconteceram num hospital em Montreal, que chamou Hospital Rivière des Prairies, todos os residentes em pediatria passavam 1 semana inteira numa clínica de diagnóstico de autismo, assistindo EIDOS sendo feito, assistindo as discussões clínicas para diagnóstico, assistindo as crianças sendo identificadas como tendo autismo ou não tendo autismo 1 semana inteira, todos os dias. E isso era considerado extremamente inovador. Nós fizemos uma pesquisa nos Estados Unidos, no Canadá e não foi com autismo, foi com deficiência intelectual. Para ter uma noção, né? A gente tem uma taxa hoje de quase entre 1 e 2% da população que tem deficiência intelectual, então não é uma coisa negligenciável. E a gente identificou que, em média, os pediatras, neuropediatras e psiquiatras tinham tido menos de 40 horas de formação na carreira deles inteira em deficiência intelectual. E é uma questão extremamente relevante. Então, assim, agora o que a gente tem feito, né? Eu acho que isso também já é uma tendência aqui no Brasil. Eu acho que gradativamente as associações têm inserido cada vez mais isso em pauta e as universidades estão revendo e colocando cada vez mais o autismo na pauta desses profissionais. Sim. Porque senão a identificação não acontece depois de forma precoce. Então eu acho que isso é um toque para os novos pediatras, né? Sim. Para os novos clínicos gerais na área de medicina, para que eles tenham um foco importante, porque o autismo, a deficiência intelectual, os transtornos graves de desenvolvimento precisam ser diagnosticados cedo. Sim. A minha cunhada, ela estudou medicina e há algum tempo atrás ela perguntou para mim porque ela ouviu numa aula e ela veio falar comigo: Tiago, realmente eu só posso fechar diagnóstico de autismo aos 4 anos? E aí eu falei: você ouviu isso onde, né? Ela falou, perguntou pra quem? Né? E aí ela falou: eu ouvi dentro da sala de aula. Eu falei: olha, você então leve para os seus professores que a gente já tem fechado o diagnóstico com 1 ano e meio em autismo. Que já existe norma para fechar diagnóstico com 1 ano e meio. Então, assim, as melhores práticas internacionais já permitem isso.
Então a Sim. gente precisa cada vez mais. E não é só um problema do Brasil, é um problema ainda mundial, mas que eu acho que a gente está num caminho bom agora. Mas a Sim. gente tem que aumentar isso. Eu agradeço muito a forma com que vocês estão abordando isso no livro. Porque é uma forma leve. E é interessante porque é um pediatra conversando com outros pediatras também. A gente Sim. tem uma facilidade de ser ouvido também quando a gente fala com a nossa própria classe, né? Sim, sim. Então eu agradeço muito pela contribuição de vocês. A gente que agradece essa abertura, tá falando do nosso livro e o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Parabéns, porque o comprometimento faz toda a diferença. Bom, o livro, quem quiser adquirir, ele está sendo vendido pela Amazon, né? É só você entrar no site da Amazon, clicar lá Mentes Únicas, você tem acesso ao livro. E várias livrarias aí no Brasil, a gente já está com o livro aí no aeroporto, né? Eu até falei pro Thiago, falei, nossa, isso é muito legal, né? Um livro de autismo sendo vendido, porque aeroporto é um dos pontos aí comerciais para venda de livros que são grandes. Então, assim, como é bom falar sobre isso e como é bom estar vendo o sucesso, não por mim ou não um sucesso pessoal, é o sucesso de uma causa mesmo, que a gente precisa estar falando sobre isso. Autismo precisa se tornar muito mais conhecido, realmente. Sim. Já está muito melhor, realmente. Mas a gente ainda precisa falar mais. As pessoas precisam compreender isso e entender cotidianamente, realmente. Que bom. Quem quiser saber mais, a gente tem a Neurosaber, www.neurosaber.com.br, né? Nosso site que a gente tem conteúdo sobre aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e adolescência. Canal no YouTube, Face, Insta, enfim, nosso Insta já deu 202 mil pessoas curtindo, a gente fica super feliz. Então, as nossas redes estão aí, se vocês querem conhecimento, a gente propicia e muito obrigada aí por tudo. Então, gente, eu quis apresentar um pouco aqui o livro, discutir um pouco do trabalho que o pessoal da Neurosaber tem feito. É um parceiro que a gente tem tido, que tem colaborado muito com a gente na estruturação também dos nossos serviços, para que a gente compreenda um pouco melhor a realidade das famílias aqui no Brasil, dos profissionais aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente volta a falar depois um pouco mais da parte de intervenção precoce, como vocês estão acostumados por aqui, tá bom? Muito obrigado, até breve, boa semana para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, comentários e façam perguntas, porque a gente vai sempre tentando responder e muito conteúdo que vocês veem aqui são gerados pelas perguntas que vocês fizeram, tá bom? Até breve. Tchau, gente. Tchau.